A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Seguimos falando aqui sobre a santidade do corpo, cuidado com a vaidade. Vaidade pecaminosa que não é agradável a Deus. Quem pratica essas vaidades tem que abandonar para ser salvo, arrebatado no dia do arrebatamento e ter o corpo transformado. Olha só o que diz os pecados pecaminosos que tem que abandonar: correntes, colares, pulseira, anel, brincos, bracelete, tornozeleira, gargantilhas, todos esses aparatos pendentes. A Bíblia chama de aparato, pendentes, né? Chamamos de joia, bijuteria, correntes, brincos, mas aqui chama de pendentes, aparatos. Todos quanto usam essas coisas, tanto irmão quanto irmãs, né? Hoje estamos falando da santidade do corpo. Tem os outros vídeos aí, eu peço que os irmãos acompanhem a parte 1, parte 2, parte 3 dos vídeos, né? Para entender. E a palavra do Senhor, amados irmãos, vai dizer aqui, o apóstolo Paulo dando uma aula de santidade, vai dizer aqui no 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, aqui a gente vai falar do cabelo, né? Estamos falando da santidade do corpo, vamos falar também do cabelo. Diz assim no versículo 14 do capítulo 11: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Sabemos, amados irmãos, que na velha aliança o homem era cabeludo, não tinha problema. Mas na nova aliança o homem ter cabelo crescido é desonra. Cabelão crescido, barbão, né? É desonra. O apóstolo Paulo aqui ele ensina essa santidade do corpo, né? Na parte do cabelo, que os irmãos têm que ter o cabelo cortado, né? E no versículo 15: mas tem ter a mulher cabelo crescido. Cabelo crescido é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Agora as mulheres não podem cortar o cabelo, porque foi dado em lugar de véu. E as mulheres têm o poderio dos anjos. É uma coisa que só as mulheres têm, os homens não têm. Tem o poderio dos anjos no cabelo. E o cabelo foi dado em lugar de véu. Muitos usam o véu, né? Mas o cabelo é o véu, né? Então os irmãos não podem andar cabeludo e nem as irmãs cortarem o cabelo, pois isso é desonra diante de Deus. Que lindo, né, meus irmãos, quando a palavra do Senhor é pregada, né? Muitos não pregam porque querem aplauso, outros não pregam porque não querem viver também. Hoje a gente olha em certas irmãs com cabelo curtinho, parece homem, né? E os homens cabeludo, parecendo mulher, né? Tudo fora da Bíblia, né? Então ou não lê a Bíblia ou não quer nada com Deus, né? Olha no versículo 16: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Agora, se alguém quer ser contencioso, né? Aí, como diz o outro, a igreja de Cristo não tem esses costumes. Costumes pecaminosos nós não podemos ter. Os que querem ser salvos, que querem ser um dia morar com Cristo, eles têm que caminhar pela Bíblia. Porta estreita, caminho apertado, como diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A porta larga, muitos entram e vão perecer. Mas a porta estreita, ela leva ao céu e vai reinar com Cristo. Então é melhor nós entrar pela porta estreita e caminhar. Certa feita eu tive um sonho que eu subia para o céu e era um caminhozinho muito estreito. Conforme eu ia subindo para o céu, aquele caminho ia apertando mais. E apertando até que ficava até difícil de andar. Até que eu cheguei no céu e encontrei com Jesus no sonho. O caminho era muito apertado e ia apertando, ia funilando. Então, meus irmãos, para entrar no céu não é de qualquer maneira não. Ah, mas o meu pastor aceita, minha igreja aceita. Mas ele não pode salvar nem ele e nem você. Você anda pela Bíblia para você não ficar para trás.
né? Então, amados irmãos, a vaidade na roupa, nos calçados, né? Tome cuidado, tome cuidado. Certa feita eu era jovem ainda, o Senhor falou comigo no determinado lugar que eu estava, no estabelecimento, e ali o Senhor me mostrou ali duas irmãs e dois irmãos que estavam com roupa indecente. Naquela mesma tarde que Deus mostrou, naquele mesmo dia, aqueles irmãos morreram num acidente. Dois irmãos e duas irmãs. Isso me marcou muito. E o Senhor falou comigo, olha nas vestes deles e na veste delas. As irmãs de salto alto, saia rachada, né? Os irmãos de paletó rachado. E ali o Senhor falou comigo, a voz parou depois e disse, será que se eu chamar eles hoje, estão preparados para encontrar comigo? A voz parou. Eles foram para o culto deles, eu saí do estabelecimento, fui para casa. Depois do culto, eles iam voltando, um caminhão carregado de madeira passou por cima do carro deles, matando os quatro. E isso me marcou muito. Então o Senhor diz que o pecado gera morte. Então você que está no pecado, não adianta você dizer que é crente. Você tem que ter santidade. O pecado gera morte. Muitos estão morrendo por causa do pecado. Outros estão doentes por causa do pecado. O pecado traz doença. O pecado ele traz morte, meus irmãos. Então vamos vigiar, deixar o pecado, deixar as vaidades, né? Irmã de calça comprida, isso nunca foi roubo para a irmã que quer morar no céu. Cortar cabelo, pintar unha, pintar olho, saia rachada, saia curta, camisa sem manga, tem que ter uma manga. Os irmãos também de calças jeans, irmãs de saia jeans, né? E roupas indecentes, dormindo nu, vivendo nudes que não tem nada a ver. Tome cuidado, meus irmãos. Santidade no corpo para ser arrebatado, amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor e vai acompanhando o vídeo 1, o vídeo 2, acompanhando aí para os irmãos verem biblicamente, né? Que Deus não agrada disso, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.